A cura e a prevenção das mais diversas doenças só são possíveis através das pesquisas. Este avanço na medicina tem sido frequente na nossa região, mas ainda é preciso ultrapassar algumas barreiras para que os estudos cheguem de maneira efetiva na sociedade. Fosfoetanolamina sintética, nome complicado, mas que promete resultados surpreendentes. Estudada por mais de 20 anos pela equipe deste professor aposentado da USP de São Carlos, a substância experimental é capaz de combater o câncer. Isso porque altera as características das células cancerosas, estimulando o organismo a atacá-las. Fosfoetanolamina é uma substância que o organismo humano tem bastante. Na realidade, você fabrica ela. Para combater o câncer, você está aumentando aquilo que você já produz. Para muitos pacientes, a cápsula significa mais uma chance. O Wilson, que enfrenta há 6 anos um câncer de próstata, não teve dúvidas na hora de fazer o uso da substância e garante que isso ajudou o tumor a regredir. Um grande indicador é o PSA, né? Que é o marcador tumoral da próstata. Ele está baixo, está caindo, significa que ele está quieto. Que é uma grande vitória, um grande avanço na história da medicina, né? As cápsulas eram doadas aos pacientes pela universidade, mas a distribuição foi proibida porque a fosfoetanolamina não é regulamentada e ainda não tem testes clínicos que comprovem sua eficiência. Da pesquisa até o remédio chegar nas prateleiras das farmácias é preciso percorrer um longo caminho. É necessário uma série de testes em animais e também em grupos diferentes da população. Depois disso, a substância ainda tem que ser aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E às vezes a gente perde o paciente antes do medicamento estar no mercado. Então, quanto antes a gente tiver o parceiro, melhor. A equipe da doutora Chum, da Unesp de Araraquara, espera por recursos para disponibilizar no mercado uma substância mais eficaz no tratamento do mal de Chagas. Atualmente existe apenas um remédio para a doença. Essa substância, ela tem uma atividade similar ao que existe hoje, porém a toxicidade é bem menor. E isso dá como alternativa de alguma coisa que não existe, né? Quer dizer, você só tem um no mercado. Seria interessante que você tivesse a alternativa de uma outra substância com menor toxicidade. Os pesquisadores do Hemocentro de Ribeirão também pedem mais incentivos. Há pelo menos 10 anos é desenvolvida aqui uma proteína para o tratamento de hemofílicos. Atualmente são feitos testes em animais, mas ainda vai levar alguns anos para o produto final chegar à população. A gente ainda precisa realmente melhorar a formulação e finalizar o produto. Nosso laboratório é pequeno e a gente realmente precisaria de incentivos, né, de investimento para que realmente a gente consiga ter todas as certificações e que aí realmente possa ser um produto viável para a população. No próprio Hemocentro é possível identificar essas diferentes fases da pesquisa. Enquanto umas ainda precisam de mais testes, outras já estão salvando vidas. É o caso da célula-tronco criada para ajudar pacientes que tiveram rejeição no transplante de medula óssea. As células produzidas aqui já são enviadas para 11 centros conveniados em todo o país. Só em Ribeirão, mais de 90 pessoas já foram beneficiadas. O índice de mortalidade desses pacientes que não respondem ao tratamento convencional é muito alto, acima de 90%. E fazendo o uso das células-tronco, ele tem uma chance de pelo menos 10% de melhorar essa resposta. A nossa região é um polo em estudos de saúde. Em Franca, estes pesquisadores descobriram que o extrato de orégano age na diminuição do teor de glicose no sangue, o que beneficia os portadores de diabetes tipo 2. A substância apresentou excelentes resultados e já foi patenteada pela equipe. E estamos aguardando agora, né, um contato com uma indústria farmacêutica para prosseguir nos experimentos, né, visando a colocação desse medicamento no mercado. O orégano hoje ele é utilizado como um condimento, né, pela população em geral, então ele não apresenta efeitos tóxicos, então seria um medicamento bastante seguro. Este pesquisador da USP de Ribeirão não tem dúvidas do grande potencial apresentado pela região nos últimos anos, mas ainda é preciso ultrapassar algumas barreiras, e não só econômicas, para que os estudos cheguem de maneira efetiva
na sociedade. Nós temos também problemas de natureza política na pesquisa e natureza ideológica, né? Às vezes os profissionais que estão ligados a esse complexo, né, acadêmico, assistencial que nós chamamos, eles têm crenças e podem até inclusive dificultar a pesquisa. Então essas são questões que, né, de natureza política e ideológica que muitas vezes comprometem projetos de pesquisa que poderiam dar grandes contribuições. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região. Em Ribeirão Preto está o chefe do Departamento de Bioquímica da Faculdade de Medicina da USP, Cláudio Costa Neto. Em São Carlos, o vice-diretor do Instituto de Física, Oswaldo Novaes de Oliveira. Em Araraquara, a pró-reitora de pesquisa da Unesp, Maria José Giannini. E em Franca, o pesquisador Márcio Andrade. Por tudo aquilo que nós ouvimos na matéria, o pesquisador, ele deve ser cobrado pela sociedade ou pela instituição a qual ele faz parte, ou é só a sociedade civil que pode cobrar? A sociedade deve cobrar, embutida na qual está o contribuinte, porque é ele que banca. E o contribuinte, antes de mais nada, está precisando de uma lei áurea. Ele paga e não tem nenhum direito. E, aliás, ele precisa entender que o contribuinte, o eleitor e o consumidor são os três vértices do triângulo da cidadania. Fundamentalmente, ele está precisando de tomar consciência. Agora, nós não podemos nos esquecer que nós somos escravos da cultura da Europa. A cultura da Europa mostra que o pesquisador, ele é, na verdade, um homem de mentalidade acadêmica. Ele é um acadêmico. Quando a cultura é anglo-saxônica, mas basicamente fincada nos Estados Unidos, o pesquisador já é um híbrido de empreendedor e de pessoa que procura a verdade. Essa verdade que é o lema da Universidade de São Paulo, e que se esquecem disso. Ciência vinces, vencerás pela ciência. E o que alimenta a ciência, inovando a ciência, é a pesquisa. Exatamente isso. Agora, ele fica enclausurado numa cultura superada, acadêmica, que provocou, inclusive, o grande xiste, a grande brincadeira, a gozação dos crioulos no início do século XX, quando a Academia Brasileira de Música insistia em dizer que eles não podiam fazer música. A reação veio no começo do século, depois com o aval do Noel Rosa, que era, por acaso, estudante de medicina. Quando ele disse claramente num dos seus versos, batuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio. Exatamente isso. E o que ocorreu foi que começaram a surgir as escolas de samba, como réplica, como veículo de transmissão do xiste, do humor, de coisa que eles entendiam de ser jocosas. Então, fundamentalmente, é preciso entender que nós temos que considerar que eles precisam prestar conta. E, aliás, a pesquisa recebe só no estado de São Paulo um orçamento elevado que flexiona conforme o crescimento da receita, porque é um percentual, é ad valorem. E a pesquisa também recebe um financiamento muito grande da FAPESP, criada no governo Carvalho Pinto em 1962. FAPESP, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Em Ribeirão Preto está o chefe do Departamento de Bioquímica da USP, Cláudio Costa. Senhor Cláudio, o que a gente pode pensar em termos de pesquisa quando a gente, como disse até o professor Sebastião, tem influência de lados políticos, de lados ideológicos e de outros lados que a gente não consegue determinar direito. Isso atrapalha a pesquisa e, no seu entendimento, de que maneira isso poderia caminhar para voltar-se exclusivamente para a sociedade? Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Eu acho que essa é uma pergunta bastante interessante e eu acho que a relação com a sociedade ela tem que ser o mais aberta possível. Então a sociedade tem que cobrar indiretamente através do conhecimento do que as instituições, os pesquisadores estão realizando.
Eu acho que a minha impressão com os pesquisadores que são de altíssimo nível que nós temos aqui em Ribeirão Preto, se essa questão pessoal, religiosa, política, chega a ter uma interferência direta na pesquisa realizada, eu não percebo isso. Eu vejo sim pessoas com pensamentos bastante distintos, bastante diferentes, até conflitantes, um pesquisador contra o outro, com relação ao outro, mas eu vejo, às vezes, até pesquisadores que têm posições ideológicas bastante diferentes, né, fazendo colaborações muito importantes em termos de pesquisa, tanto da básica quanto pesquisa clínica, e o que a gente chama de pesquisa translacional, né, que é levando resultados de pesquisa básica para tentativas de aplicação em área aplicada, em área clínica, e eu vejo isso com bastante sucesso. Eu acho que um outro aspecto importante é que para que isso aconteça, você tem que ter um apoio fundamental da instituição, ela tem que incentivar e permitir que pesquisa de alta qualidade seja feita, você tem que ter um aporte financeiro significativo, né? No caso a gente tem um excelente suporte da FAPESP, da própria instituição, da USP, no meu caso da Faculdade de Medicina, e isso tem que ser cobrado, como todo investimento tem que ser avaliado depois, tem que haver uma cobrança. E a terceira questão, que talvez seja uma fundamental, é a existência de uma massa crítica de alta qualidade. Então aqui em Ribeirão Preto nós temos uma quantidade imensa de pesquisadores de altíssimo nível em diferentes áreas, e isso é fundamental para que a pesquisa possa ser realizada com bastante sucesso. Vou a São Carlos agora conversar com o vice-diretor do Instituto de Física, Oswaldo Novaes de Oliveira. O que a gente sente hoje no ensino brasileiro é de que lá atrás, no primeiro, no segundo graus, a gente fala muito em português, matemática e ignora algumas outras coisas que são importantes. A física é uma delas. Como que eu posso pegar o que a física descobre aí dentro da universidade e trazer para a sociedade civil? Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores da Clube. A sua pergunta é bastante relevante, eu tenho uma resposta direta para ela, porque no ano passado o nosso Instituto de Física de São Carlos, aqui da USP, lançou um livro denominado A Física a Serviço da Sociedade, em que nós explicamos como a física tem conexão com muitas outras áreas, tanto do conhecimento como de aplicações tecnológicas. Eu ressaltaria, por exemplo, que do nosso Instituto e de colaborações aqui em São Carlos, surgiram tecnologias que hoje já estão à disposição da sociedade. Um exemplo marcante é a tecnologia de terapia fotodinâmica para tratamento de câncer, que tem o trabalho pioneiro feito aqui no nosso Instituto e que hoje já é exportado, já é repassado para muitos outros estados da nossa federação e mesmo internacionalmente. Eu gostaria também de comentar um pouco a fala do professor Golfetto, lembrando que a principal missão da universidade é a geração de recursos humanos altamente qualificados, que a sociedade precisa, e também a geração e transmissão do conhecimento, ou seja, o conhecimento que é repassado para a sociedade. E hoje eu acho que já há uma consciência bastante grande nas universidades paulistas, por exemplo, assim como em outras universidades brasileiras, de que nós devemos prestar contas para a sociedade, e há então uma preocupação muito grande de fazer com que o conhecimento que aqui é gerado seja transformado não só em tecnologia, em sabedoria para a sociedade, como também riquezas que possam gerar empregos. Uma grande dificuldade para se atingir esse tipo de objetivo é que a inovação tecnológica, da qual depende essa transformação de conhecimento em riqueza, é algo bastante incipiente no Brasil. Nós precisamos fazer ainda muitas outras ações para transformar, para gerar inovação tecnológica. Ok. Vou a Araraquara agora, quero conversar com a pró-reitora de pesquisa da Unesp, Maria José Giannini. Deixa eu provocar a senhora agora e me permita fazer uma provocação. Nós ouvimos só homens até agora falando de pesquisa. Estamos nos deparando agora com a mulher na pesquisa. A mulher tem mais facilidade para fazer pesquisa ou a dificuldade é a mesma para o cientista homem e para a cientista mulher? Boa tarde, a senhora.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, nós temos em algumas áreas, parece que essa dificuldade, mas eu particularmente, na minha experiência, eu nunca tive esse problema. Eu consegui galgar posições dentro da universidade, graças, eu acho, ao meu trabalho e o reconhecimento. Então, não sinto que a gente tenha essa problemática, mas eu já até escrevi um artigo e outras colegas também escreveram, porque, por exemplo, nós temos muito mais pesquisadores do CNPq, homens, do que mulheres, e principalmente em algumas áreas. Então, talvez a gente veja em algumas situações essa problemática. Agora, a pesquisa da universidade está chegando para a sociedade civil? A senhora mexe com uma pesquisa importante. Sim, eu acho que nós temos avançado muito. Já foi mencionado, as universidades paulistas e as brasileiras, elas têm esse foco hoje, desde a pesquisa básica até a aplicada, que vença todas as etapas e chegue até a sociedade, mas muitas vezes nós temos dificuldades pelas normas regulatórias, não foi mencionada, que nós temos que avançar nisso. Nós criamos a lei do bem, nós temos uma série de situações, mas que ainda temos uma certa dificuldade, tanto que está sendo discutido na Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação, agora a propriedade intelectual. Então, nós temos que avançar nesse sentido para que a gente alcance aí produtos ou os processos que são desenvolvidos na universidade possam chegar mais rapidamente à sociedade. Com isso, nós teríamos aí, talvez, um avanço também nas riquezas, que já foi mencionado para este país, e mais empregos. Nós temos hoje formação de recursos humanos importantes. Nós estamos passando por um processo muito difícil em termos de Brasil, em termos de recursos para a ciência. Haja visto que nós temos ouvido aí que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação seria desarticulado, provavelmente se juntando CNPq com a CAPES. Então, todas essas notícias só tendem a piorar a toda a situação da ciência no Brasil. Então, eu acho que nós precisamos de uma tranquilidade, nós precisamos de mais recursos para a ciência, para que a gente possa, sim, transformar o que é feito dentro das universidades, dentro dos institutos de pesquisa, e cheguem à sociedade para que eles gerem mais riqueza, como todos nós queremos. Em Franca está o pesquisador Márcio Andrade. Uma pergunta ao senhor: pesquisa tem a ver com ética? Boa tarde. Boa tarde, Roberto, né? Foi um prazer estar com vocês aqui, com certeza, né? Pesquisa tem a ver com ética, dentro de que você está fazendo dentro do seu laboratório, e principalmente quando é a pesquisa aplicada. Você tem que estar sempre pensando na ética. Agora, pensar na ética, de que tamanho, com quais regulamentações, o que a gente pode fazer nesse sentido? Olha, existem órgãos no Brasil que mexem com essa parte. Por exemplo, a Anvisa é um órgão que regulamenta. Por exemplo, você produz um medicamento, esse medicamento passa por todas as tramitações, né? Normais, que são os ensaios pré-clínicos, clínicos, e chega para receber o selo da Anvisa para ser produzido e chegar na prateleira. Tá? O problema desse fato é que muitas vezes não chega na Anvisa, porque bloqueia no laboratório. O laboratório não investe em pesquisa, não investe em inovação. Eu costumo falar, porque faz mais de 15 anos que eu estou atrás de alguns medicamentos, algumas inovações que nós produzimos aqui na nossa universidade, que o Brasil é um país do genérico. Então, se ele é mais fácil produzir genérico, para que ele vai investir em inovação? Muito bem. Profeto, ouvimos atentamente as opiniões. Elas são divergentes em alguns pontos, muito próximas em outros pontos. Mas, uma coisa que chama a atenção. Você fez aí uma apresentação no começo falando da origem da universidade. Agora, a nossa universidade, ela é pragmática, ela não é, isso pode atrapalhar, isso pode ajudar. Afinal de contas, o que pode representar essa coisa da prática? Pragmaticose é exatamente isso, de onde vem o pragmático, o pragmatismo, quer dizer prático, praticidade, que é aquilo que a universidade pode até buscar, mas aqueles que atuam, não. Tanto que na cultura europeia, o pesquisador é um acadêmico, de onde nós copiamos a nossa universidade, apesar da nossa cultura. Enquanto que já
na cultura norte-americana, por exemplo, o pesquisador em primeiro lugar, esse que busca a verdade científica e tem consciência absoluta que ela é sempre provisória, ela nunca é definitiva, e ao mesmo tempo ele é um empreendedor, que não precisa ficar linkando com o laboratório. Não foram poucos, como Mark Zuckerberg, como o Bill Gates, que deixaram a universidade para ser empreendedor, colocando em prática as pesquisas que eles fizeram. Isso é um dado. Agora, com mentalidade de quem entra na universidade para ser simplesmente funcionário público e que luta desesperadamente, porque existe sempre pessoas assim, pela estabilidade, aí não se... A ciência é exatamente essa instabilidade, porque ela pode ser a ponte entre aquilo que era a academia e o mercado. Só que o mercado é o território de Mercúrio, que é da instabilidade, da incerteza. E quanto maior a instabilidade, maior a capacidade de provocar exatamente a criatividade, que é fundamental e que não se tem. Então, tirando esse aspecto, nós temos que entender que é preciso que a população comece a verificar mais amiudadamente. Tanto que o Brasil, até hoje, com todo o talento que ele tem, e o Brasil é um país de pessoas que sabe que o seu potencial de recursos humanos é maior que o de qualquer outro povo, até hoje nós não temos um prêmio Nobel. Até hoje, nenhum prêmio Nobel. De maneira que é isso. Se eu voltar a Ribeirão Preto e conversar com o chefe do Departamento de Bioquímica da USP, Cláudio Costa. Cláudio, para a gente entender, afinal de contas, o que a gente pode se aproveitar da flora para a gente transformar em pesquisa que venha para a sociedade? Tem uma briga danada entre quem acredita nisso, quem não acredita, quem aproveita, quem que não aproveita. Por um exemplo, a berinjela serve para combater o diabético. Aí todo mundo ironiza ou todo mundo vai usar. Como que a gente estabelece ciência para isso daí, de maneira clara para todos nós entendermos? Olha, não tenho dúvidas que uma série de alimentos ou plantas, elas têm um potencial fabuloso de cura ou de efeitos, vamos dizer assim, né? Não só de cura, mas também de efeitos não desejáveis. A gente tem que lembrar que toda planta, todo organismo, né, os alimentos, eles são compostos de moléculas. Então, quando existem pesquisas para se identificar, por exemplo, novas moléculas, se descobrir novas moléculas a partir de extração de planta ou de uma raiz ou de um legume, por exemplo, nada mais se faz do que tentar identificar a partir de uma descrição popular, por exemplo, que ao se ingerir um determinado alimento tem um efeito benéfico, qual que é a molécula que é a principal responsável por isso. E por que isso é feito? Porque ao se identificar essa molécula, talvez seja possível sintetizá-la ou purificá-la numa quantidade maior e aí sim ter um efeito mais significativo do que apenas ingerindo o alimento. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas essa é uma verdade, né? Perfeito, respondeu sim, tira dúvida, só que o cientista às vezes complica um pouquinho para o entendimento do homem simples da rua. Teria que explicar com um pouco mais de palavras simples para que as pessoas tivessem entendimento, perfeito? Claro, pois não. Você quer que eu... Não, você explicou muito bem, eu só estou criticando o cientista que faz aquela coisa embolada para a gente até que não entender. O seu esclarecimento foi muito bem feito, eu agradeço, muito obrigado. Vamos agora a São Carlos, vice-diretor do Instituto de Física Oswaldo Novaes de Oliveira. O que a gente pode pegar para o dia a dia? Por um exemplo, vamos lá fazer cidade que tenha a instalação elétrica subterrânea. Aonde a física ajuda a fazer projeto para isso, ajuda a entender e também a poupar um pouco mais o gasto de energia elétrica, se isso for possível. Bom, eu antes de responder essa pergunta especificamente, eu queria lembrar que uma das tecnologias mais importantes que nós usamos hoje, que é a do GPS, depende de teorias da física que foram desenvolvidas em épocas em que, obviamente, ninguém podia pensar em GPS ou mesmo no computador. Trata-se da tecnologia de relógios atômicos e das teorias de relatividade do Einstein.
porque um GPS sem as correções relativísticas não funcionaria. Só para dar um exemplo, se nós não tivéssemos as correções das teorias da relatividade, um GPS que marca que eu estou aqui no estúdio da Clube em São Carlos, em uma semana, com os erros acumulados, provavelmente o meu GPS marcaria que eu estaria numa cidade aqui próxima. Então, são mais de uma dezena de quilômetros de erro acumulado em uma semana. Agora, especificamente com relação à sua pergunta, a física estuda mecanismos e processos para diversos tipos de geração e armazenamento de energia, inclusive para a economia. Eu acho que uma grande contribuição que a física pode dar para o futuro está nas energias renováveis, por exemplo, energia solar, que obviamente no Brasil é algo que deveria ter grande investimento por causa da nossa atividade solar, que é altíssima, e que permite também gerar energia localmente. E isso faz com que a rede como um todo possa ser aliviada e que nós possamos ter geração de energia local, fazendo com que mesmo comunidades muito distantes e que hoje não têm acesso à energia elétrica facilmente, possam ser beneficiadas. Vamos a Araraquara agora, pró-reitora de pesquisa da Unesp, Maria José Giannini. Por que a gente tem a imaginação de que grandes pesquisas são realizadas em grandes cidades e quando vem para o interior a coisa não funciona assim? Da onde vem essa visão e por que isso persiste ainda em imaginar que a grande pesquisa está em São Paulo, Rio de Janeiro e não aqui, por exemplo, no interior, perto de todos nós? Eu acredito que devido também a menor tempo das nossas faculdades aqui, os institutos que nós temos no interior. Mas isso está mudando. Eu acho que tanto a USP, a Unicamp, a Unesp, elas têm, e principalmente a Unesp, que está hoje em 24 cidades, ela tem hoje justamente fortalecido a pesquisa, tanto a pesquisa básica como a aplicada. E hoje já nós sabemos que nós tivemos e temos a interiorização da pesquisa, e tem contribuído com certeza para que cada vez mais nós tenhamos aí o conhecimento também nas cidades interioranas. Isso é uma realidade hoje e eu acho que as nossas universidades têm contribuído sobremaneira para isso, nas várias áreas, tanto na área das biológicas, nas áreas exatas, principalmente agronômicas, do qual nós tivemos grande contribuição e que o reflexo hoje da riqueza do Brasil vem muito das pesquisas que foram realizadas, por exemplo, em Jabuticabal, no caso da nossa universidade, em Dracena, que nós temos aí hoje, então, a Botucatu. Então, eu acho que essa é uma realidade hoje que nós já podemos ter orgulho, principalmente no estado de São Paulo e as nossas 3 universidades, assim como também as universidades federais que nós temos aqui, elas têm contribuído sobremaneira para a pesquisa brasileira e que hoje já é reconhecida, inclusive, mundialmente. Em Franca está o pesquisador Márcio Andrade. Márcio, você está numa cidade no interior, você está num polo calçadista e que você tem alguma agressão ao meio ambiente, pegar os curtumes é um caso, mas a pesquisa tem que caminhar para também solucionar esses problemas. Você vê saída para este comportamento? Sim, aqui na universidade, né, nós fazemos, além da pesquisa na área biológica, na área médica, fazemos também nessa área do couro, né? Inclusive nós temos uma patente aqui da universidade onde nós tiramos o crômio 6 dos resíduos das aparas de couro e convertemos esse crômio 6 em crômio, simplesmente sulfato de crômio, para poder ser reutilizado. Então nós conseguimos tirar esse crômio 6, que é extremamente cancerígeno, tóxico, do meio ambiente, né, para reutilizá-lo de outra forma. Todos que participaram do debate de hoje são jovens, né? São pesquisadores, têm título acadêmico. O que você espera da ciência, por exemplo, daqui mais 30 anos, se
ela ficar muito fechada, não obter investimento estatal ou particular. O que sobra para a ciência? Olha, eu tenho uma visão assim muito otimista, né? Eu sou novo, eu vim da academia da USP, né? Minha formação foi inteirinha na USP. Hoje eu trabalho, faz 21 anos que eu trabalho numa instituição privada que investe pesado na pesquisa. Tá? Nós temos um programa de pós-graduação em ciências também, com nota 5 na CAPES, de excelência. Nós fazemos vários tipos de pesquisa, descobrimos moléculas, descobrimos já, por exemplo, uma molécula melhor que o Viagra, melhor que o Cialis, que vai melhorar a qualidade de vida, que esse é o sentido da pesquisa, melhorar a qualidade de vida das pessoas, do cidadão, é o ponto social. Só que é o seguinte, nós não podemos centrar tudo no governo. O governo investe, a FAPESP investe aqui, o CNPq, a CAPES, mas e o papel privado e as indústrias, né? As indústrias não querem investir. Eu falei no quadro passado, né? Eu concordo com tudo que foi falado até agora, e eu penso assim, as indústrias, o dia que nós chegarmos num patamar norte-americano, por exemplo, onde a indústria trabalha junto com o pesquisador e gera o produto, e logo a população ganha, a indústria ganha, mas a população ganha. Hoje somente a indústria quer ganhar. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube, em Ribeirão Preto, o chefe do Departamento de Bioquímica da Faculdade de Medicina da USP, Cláudio Costa Neto. Em São Carlos, o vice-diretor do Instituto de Física, Oswaldo Novaes de Oliveira. Em Araraquara, a pró-reitora de pesquisa da Unesp, Maria José Giannini. E em Franca, o pesquisador Márcio Andrade. Antes da gente arrematar, para a gente, depois gostaria até que você explicasse como é que a gente faz com que tudo isso que nós comentamos aqui venha para o nosso dia a dia. Hoje, o pesquisador, ele tem muito a ver com o alquimista lá de trás? Ah, Roberto, tem sim. Ele tem porque é uma sequência, não é? A olaria do passado é a cerâmica de hoje. É verdade, por aí vai, né? O engenho virou a usina. Sim. É um processo que muda o nome, mas no fundo tem aquele alquimia evoluindo para química, é claro, que é a ponte que liga a molécula ao átomo. Agora, a alquimia naquela época estava meio fechada, hoje está meio fechada. Exatamente. Agora, como é que a gente abre isso e coloca para a sociedade? O pesquisador falou do Viagra, que chamou a atenção. Teve gente aqui no estúdio que ficou muito feliz. Mas já esfregou até a mão. Claro. Mas isso vem para o nosso dia a dia, claro que vem. A saúde sexual, a saúde do corpo. Isso. Enfim, como é que traz para a sociedade e provoca na sociedade o que eu vi aqui? A esfregada de mão. Isso é o que leva a alavanca que move o homem mais. São duas. Mas uma é demais. Uma é o interesse. E a outra é o medo. O medo é híbrido, ele acelera, corrige de medo, mas ele freia também. Agora, o interesse é o móvel mais importante. Quando você desperta o interesse no consumidor, no industrial, e como é que a água começa a bater lá na cintura do industrial, do comerciante? Por causa da concorrência. Senão ele se acomoda, e acomodar quer dizer ficar dentro do cômodo. E numa escola, que é uma instituição que faz seguidores, ela começa lá atrás, lá com a religião. Ela começa lá atrás, tanto que começa a separar. Disco quer dizer aprendo, disco. E ele tem dois tipos de pessoas que aprendem. Quem aprende, o discente, e quem aprende segue com a cabeça do professor, que é o discípulo. Aí é onde Cristo era mestre, é mestre, mas não tinha discente. Tinha discípulo. São coisas completamente diferentes. Mas na universidade, uma escola, ela é uma instituição comercial em que, comercial no sentido de vender conhecimento. O professor é o balconista que transmite. Mas ela pode ser ao mesmo tempo uma indústria. Ela é uma indústria porque produz conhecimento. É a pesquisa. A pesquisa é exatamente o meio de se fazer a indústria, de se fazer a ciência constantemente evoluir. Quem faz isso? O administrador, ele simplesmente gere. Agora, o líder inova.
É a diferença. Mas não custa a pesquisa? Custa. Quem paga a pesquisa, no caso, é a própria empresa, quando ela tem interesse. E ela passa para o consumidor? Isso, ela passa sob a forma de produto, não é? Quando ela consegue produzir e despertar no consumidor o interesse. Por isso que inovação é a invenção que o mercado aceita. E a inovação, ela surge no cérebro do pesquisador, que muitas vezes espera no sentido teológico. Ele espera aquilo que só no futuro ele vai ver. E que mercado nós temos hoje? Hoje nós temos o mercado consumidor tão grande que é o 5º maior mercado consumidor do mundo. Agora, o que nós temos que fazer é simplesmente lembrar que o marketing, quando ele é bem feito, é um instrumento que cria necessidades desnecessárias. É por isso que o marketing, muitas vezes, ele acelera o consumismo, que é exatamente a função, uma das funções do mercado, distorcendo a verdadeira realidade do consumo. Mas, de qualquer forma, nós temos que entender isso. É que nós temos que mudar, e eu insisto nisso, a cultura. Essa cultura de querer fazer desenvolvimento com mentalidade de funcionário público. Não vai fazer nunca. Nenhuma. Muito obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a colaboração, Roberto. Muito obrigado. Obrigado.